E aí galera, para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo. E hoje nós vamos falar deste livro, como vocês podem ver, está 100% lido. Vou mostrar aqui para vocês a capa, Dar e Receber, do Adam Grant. Acho que fala Grant, tá bom? E esse livro é um livro de fevereiro. E ele basicamente fala sobre aquele dito popular que a gente fala muito, que é o dar para receber, dar e receber, é exatamente isso. O Adam pontua 3 tipos de pessoas nesse livro, tá? Os tomadores, os compensadores e os doadores. Ele se baseia, nas pesquisas que provam que existem essas 3 características de pessoas e que uma delas específica é a mais benéfica para o crescimento pessoal e profissional. Eu vou explicar. Primeiro, os tomadores são aqueles tipos de pessoas que tanto na área profissional, na área sentimental, na área familiar, de amizades, enfim, no convívio social, são as pessoas que pensam somente em si, aquelas pessoas egoístas que querem saber só do próprio resultado. Por exemplo, você está num local de trabalho e alguém precisa de ajuda, só que você também precisa terminar o seu trabalho, o que você tem que fazer. Então você termina o seu e se der tempo você ajuda o seu colega. E aí você pensando assim, você fala, não, mas tá certo, exato. Só que o Adam, nesse livro, ele fala muito sobre a questão do dar. Quem doa mais, recebe mais futuramente. Mas nas pesquisas que ele mostra aqui no livro, conta que essas pessoas que se dão inicialmente, que são os doadores, agora eu falo dos doadores, eles perdem no início, eles têm um nível muito baixo de resultado quando foram feitas as pesquisas, eles se doam mais para ajudar as pessoas, então o nível deles para atingir uma meta de trabalho, por exemplo, fica sempre um pouco mais baixa. E aí no final das pesquisas foi que eles entenderam que não é porque eles não conseguem atingir um nível alto de resultado. Na verdade, eles se doam tanto e também fazem o próprio trabalho que eles ficam na média um pouco mais baixa. E essas pessoas que se doam, mais do que os tomadores que só pensam em tirar vantagem, em pensar somente no próprio umbigo, as pessoas que se doam, elas são mais confiáveis. Então, a partir do momento que ela ajuda uma outra pessoa, futuramente a outra pessoa que foi ajudada por ela se sente em dever, se sente que precisa também fazer aquilo. É uma forma agradável, você confia naquela pessoa que se doou para te ajudar. Entende? Aí você, sem a pessoa pedir, você automaticamente ajuda ela. Já aconteceu isso com vocês? Quando alguém te faz um favor sem nem você pedir, você depois se sente na obrigação? Não na obrigação, mas a gente se sente que a gente deve retribuir aquele favor? É exatamente esse ponto que ele fala. E aí sobre a terceira pessoa, que são os compensadores, é aquele que está no meio termo. Ele só vai se ele sentir que realmente existe algo em benefício. Eu só vou fazer aquilo se eu souber que aquilo que eu fiz vai voltar para mim. Ou seja, você só faz uma boa ação se você sabe que aquela boa ação um dia vai voltar para você. Ele dá exemplos de profissionais, da áreas profissionais, do basquete, da política, da medicina. Gente, vários casos, vários estudos de casos que dá pra gente tirar um exemplo do que ele tá falando, que realmente compensa e funciona. Então, os compensadores são esse tipo de pessoas que só vão além da capacidade deles se eles conseguirem tirar um proveito. Então, eles ficam ali no meio termo, ajuda, não ajuda, não vejo vantagem, não vou. Tem muito esse tipo de pessoa. E ele encoraja neste livro que as pessoas sejam as doadoras. E aí ele conta muito o caso, no início do livro, de um rapaz que estava abrindo uma startup. E aí nessa startup ele precisava de alguém que colocasse dinheiro, que investisse. E aí um doador ia investir, mas não ia investir tanto quanto ele poderia, mas ele deixou o cara super tranquilo, falou que ia fazer o possível para trabalhar na empresa dele, para que a empresa dele crescesse também. E aí esse cara, foi procurar uma segunda opinião e o doador falou assim, não, eu sugiro até que você vá procurar uma segunda opinião, encontre o que for melhor para você. O cara foi super gentil, E aí, então, o dono da startup procurou um outro investidor. Esse investidor tinha propostas melhores e ele escolheu esse outro investidor. Só que no fundo ele ficou se sentindo um pouco culpado, porque o outro investidor foi tão bacana e tinha pontuações muito grandes na carteira dele, de grandes empresas que ele investiu e as empresas cresceram. Só que no futuro ele chamou o doador, o primeiro,
para investir com ele na empresa, para ser o sócio. Então ele acabou de alguma forma entrando para a startup e ajudando a startup a crescer ainda mais. O que o Adam quer dizer é que você fazendo uma doação, seja ela de palavra, seja ela de atitude, seja ela de financeira, você não pode esperar uma retribuição no exato momento que você deu, ou você nem deve esperar por isso, porque os doadores, eles não esperam por nada. Eles simplesmente doam o seu tempo para ajudar as outras pessoas. E aí ele fala que futuramente, sem você nem esperar, aquilo volta para você. É como se fosse um retorno de longo prazo. As pessoas tomadoras, elas têm muito medo de serem passadas para trás, de achar que as pessoas estão tirando vantagem delas. E aí ele fala que é por isso que os tomadores preferem chegar antes, né? Tomar esse tipo de atitude antes, para que as pessoas não façam isso com elas. Então assim, eu tomo antes que você faça isso para mim. Então ficam meio que alerta o tempo todo. Ele fala inclusive sobre as empresas que investem nos políticos aí que eles acham que vão ganhar, né, para governar, dando dinheiro esperando que futuramente esses políticos, claro, facilitem alguma coisa para eles. E aí ele pontua que os políticos, quando não fazem o que as empresas desejam, né, porque elas pagaram pelo favor, eles simplesmente não confiam mais nessa pessoa. O político e até a empresa não confiam um, não confia no outro. Aí fica aquela guerra depois criada de poder que você não sabe se você convida a pessoa para um jantar, se você pede a retribuição do dinheiro que você deu, porque ele conta um caso de uma empresa que investiu num governo americano. E aí o governo aceitou o dinheiro de bom grado, e quando a empresa percebeu, o dono da empresa, né, o CEO, percebeu que ele não ia tirar vantagem desse dinheiro, ele nunca mais contribuiu para o governo desse cara, e inclusive quando ele precisou de ajuda, ele não teve coragem de pedir para esse presidente dos Estados Unidos para ajudá-lo com a empresa em alguma coisa. Ou seja, esses tomadores, eles não têm credibilidade. Quando você doa alguma coisa para alguém esperando um retorno, você não consegue a fidelidade daquela relação, entendeu? Daquela parceria. Você sempre fica em dúvida se a pessoa está fazendo aquilo para você porque ela está interessada ou porque realmente ela está fazendo de coração ou porque realmente ela quer te ajudar. Esse é o problema dos tomadores. E os compensadores porque ficam ali em cima do muro. E você sabe que eles estão fazendo aquilo porque eles esperam algo em troca. E eles só vão fazer se realmente aquilo valer a pena. É outro tipo de pessoa que você também não pode contar. Se de repente você precisa de alguma coisa, você nunca vai pedir para essa pessoa, por exemplo. Eu tô falando mais de empresarial porque ele foca nas questões profissionais e tal, mas a gente consegue trazer isso também pro lado pessoal nosso, das nossas relações de amizade, de família e tudo mais. Tem muito em família, inclusive. Esse livro, na verdade, ele é basicamente querendo provar que é mais importante a gente doar, não esperar um retorno, mas que esse retorno com certeza ele vai vir e vai vir muito melhor. E aí eu quero ler aqui um trecho do livro que ele fala assim: o sucesso depende muito de como promovemos nossas interações com outras pessoas. Ou seja, a forma como você interage, a forma como você fala, a forma como você reage às situações no modo geral, vão determinar a fortaleza daquela relação. Se é simplesmente atração por negócios, só business e nada, ou uma relação que você pode levar para o futuro, para a vida, que você pode ficar anos sem precisar dessa pessoa, mas um dia simplesmente fazer uma ligação e aquela pessoa não pensar duas vezes e te ajudar, o que não acontece com os tomadores ou com os compensadores, porque as pessoas simplesmente somem e sabem que você só está fazendo aquilo porque você precisa e não porque realmente você está fazendo de coração. Então é isso, gente. Eu gostei bastante do livro, eu só achei que é um pouco cansativo porque ele tem muitas páginas e, tipo, muitos exemplos. Chegou uma hora que eu pensei assim, tá bom? Eu já entendi, querido. Não precisa de mais pesquisa, não precisa de mais exemplo. Esses foram suficientes. Pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam, é bacana, viu? É bacana para vocês pegarem os exemplos. Ele fala de casos de pessoas bem famosas, inclusive, tá? Por isso que eu tô falando para vocês que é interessante a gente saber o que rolou ali por detrás das cortinas, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!